Oi, meus amores! No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre os meus 10 anos da doença de Addison. Bom, o que mudou nesse tempo aí com a doença de Addison? Fazem 10 anos que eu fui diagnosticada, na verdade foi em setembro de 2013, então faz um pouquinho mais de 10 anos. E aí eu vim compartilhar com vocês o que mudou na minha vida. Para ser bem sincera com vocês, mudou praticamente tudo. A minha vida é outra. Não tem como ser a mesma pessoa quando você tem a doença de Addison. Imagino que isso aconteça com outras doenças também. Mas tem uma frase assim que eu recebo sempre, que eu não acho que ela seja a melhor opção, mas escuto muito, que quem tem a doença de Addison não é nem sombra do que já foi antes, do que já foi um dia. Eu não diria que nem sombra, tá? Mas que realmente é uma mudança muito grande na nossa vida, Mas isso não quer dizer que não seja possível ter uma vida, e uma vida com uma boa qualidade até. Eu vou falar para vocês assim, tentar resumir mais, não ser muito explicativa, né? Eu gosto de falar bastante, e aí tentei fazer um roteiro aqui, um resumão. Fiz isso em 2 partes, essa é a primeira parte, eu vou falar para vocês mais da parte de saúde, dos efeitos colaterais dos remédios, e na parte 2 eu vou falar mais de como é a minha vida, a qualidade de vida mesmo em si, tá bom? A minha vida pessoal e profissional teve que mudar. Por quê? Porque a doença de Addison, ela deixa a gente muito cansada, tá? O hormônio cortisol que a gente não produz deixa a gente muito cansada. Não só esse, claro que a gente tem várias alterações hormonais, a glândula aí da suprarrenal, que é a insuficiência adrenal primária, que é a doença de Addison. Ela controla mais hormônios, mais eletrólitos também, como sódio e potássio. Mas no meu caso específico, eu tenho deficiência quase que total de cortisol, tá? Ele é praticamente zerado nos meus exames. E eu reponho isso com hidrocortisona, que é um corticoide manipulado, e algumas pessoas usam prednisona. Também funciona, depende aí de cada caso. Como a gente fica muito cansada, é difícil fazer esforço físico. E aí a minha profissão exigia muito esforço físico. Eu trabalhava como cabeleireira, como massagista. Hoje em dia eu só consigo trabalhar com estética facial e maquiagem, mas consigo trabalhar, tá? Mas no começo foi um choque grande, porque você tem que mudar tudo, a sua vida muda totalmente. Você não consegue mais ser você do jeito que você era, você não consegue executar as coisas que você fazia com a mesma habilidade que você tinha. A gente fica mais lento, mais devagar, mais cansada, então tem que fazer tudo com mais calma e mais devagar, mesmo que a gente não queira, precisa, porque senão você não tem uma qualidade de vida. E aí eu precisei mudar tanto a minha vida pessoal quanto profissional. Precisei me adaptar. Foram várias tentativas, várias coisas, até tentei mudar de profissão, mas eu amo muito o que eu faço, então consegui adaptar para a minha realidade. Tem pessoas que trabalham de repente em escritórios, por exemplo, que não vai alterar a vida profissional dela, mas no meu caso sim, porque eu trabalho, né, manualmente, vamos dizer assim, exige um esforço físico um pouco maior. E a doença de Addison deixa a gente muito cansada. Para dar um exemplo fácil para vocês, lavar o cabelo é uma coisa cansativa, subir um morro, subir uma escada é muito cansativo para quem tem doença de Addison. E aí entra a parte que é difícil, que eu sempre converso com muitas pessoas, que é a aceitação. Você aceitar que você não tem como ser a mesma pessoa. Não tem como você continuar fazendo tudo que você fazia do jeito que você gostaria de fazer. Essa é a parte mais difícil. E a segunda parte difícil é as pessoas ao seu redor, principalmente os seus familiares, compreenderem, entenderem que você também não vai ser mais a mesma pessoa. Por mais que você esteja aí com o tratamento adequado, você não consegue ser mais a mesma pessoa. E é difícil pra gente, não só a gente se aceitar, mas as pessoas que estão perto também nem sempre compreenderem que você não consegue executar aquelas coisas como você fazia, como era antes e com a mesma rapidez de antes. Mas a gente tem que aceitar, não é outro jeito, não tem outro jeito. Mas a gente tem que aceitar, não tem outro jeito. Precisa ser assim, pra gente ter
uma vida mais saudável, para não afetar tanto o nosso psicológico, porque esse hormônio também afeta muito o nosso psicológico. A gente tem alterações hormonais dessa glândula, que em alguns casos também causam síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Eu tive síndrome do pânico e ansiedade. Tem muitos detalhes, gente, que tem no vídeo que eu conto sobre a doença de Addison, tá? Se vocês quiserem saber mais profundamente, procura lá esse vídeo que vocês vão achar mais detalhes. Eu não tive depressão, mas eu sei que alguns casos têm. E eu tinha muito medo das crises de Addison, por isso eu tive a síndrome do pânico aí. Hoje em dia tudo controlado, tá? Eu vivo super bem nessa questão. São pouquíssimas coisas que eu não consigo fazer e eu faço tratamento tanto com o endocrinologista quanto com a psiquiatra e com uma nutricionista também para ter uma alimentação mais adequada e ter mais energia e mais disposição no meu dia a dia. E eu confesso para vocês assim que essa é uma outra parte um pouquinho chata, difícil, que é a falta de pessoas capacitadas em doença de Addison. A gente encontra muitos médicos no caminho, enfermeiras, pessoas da saúde que não têm um conhecimento amplo dessa doença, porque é uma doença mais rara e principalmente eu acho que por estar numa cidade menor é um pouco mais difícil. Talvez nas grandes cidades tenha aí um acolhimento maior, uma ajuda maior. E eu tenho dificuldade às vezes tanto em consultas de ambulatório quanto no pronto-socorro, se eu tô doente, com uma dor de garganta, com alguma infecção. Os outros médicos que não são a minha endócrina ou a minha psiquiatra, a minha endocrinologista que me tratam da doença de Addison, eles não têm um conhecimento tão amplo sobre isso e aí às vezes há uma incompatibilidade. Eu sinto bastante nessa questão. E se você tem uma crise e vai para um pronto-socorro, às vezes você não é tão bem atendido quanto deveria por falta um pouco de conhecimento. Que a gente não pode tomar qualquer medicação, não é qualquer coisa que dá para interagir com o que você já toma no seu dia a dia. A imunidade é mais baixa, tem mais dificuldade para sarar, demora um pouco mais. Raramente tem febre por causa de usar o corticoide todos os dias. Então é mais difícil às vezes diagnosticar uma infecção. Então eu sinto bastante falta nisso. E outra coisa é que quando a gente está doente, a gente precisa dobrar a dose às vezes do corticoide. Então assim, eu tenho sorte até que a minha endocrinologista, eu sempre recorro a ela. Eu vou no médico para dor de garganta, mas eu tenho que ir atrás da endócrino para saber o que eu tenho que fazer com a minha dosagem aí do corticoide, porque tem que mudar. Quando a gente fica doente, quando tem febre, quando tem dor de cabeça, quando tá estressada, tudo isso altera a dosagem do corticoide e precisa daí mudar temporariamente pra gente se sentir melhor, porque você fica mais cansada nessa época, mais deficiente aí da doença de Addison, quando você tem outras doenças também. E eu tenho assim, quando eu não tô me sentindo bem, os meus sintomas hoje em dia ainda são dores de cabeça. Eu tenho sempre muitas dores de cabeça quando eu me canso mais ou quando eu me estresso mais. E tenho tremores, palpitação e cansaço. A gente tá sempre cansado, gente. Quem tem doença de Addison tá sempre cansado. É uma fadiga extrema, impressionante, tá? Outras mudanças, manchas no rosto. A doença de Addison, ela causa manchas no rosto, causa manchinhas no braço, nas mãos, na canela, na panturrilha, sabe? Nas partes, extremidades do corpo. E a gente precisa estar sempre tratando e elas sempre retornam, elas sempre aparecem, como um melasma, por exemplo, do rosto, porque o hormônio estimulador de melanócitos, ele fica desregulado com a doença de Addison, tá sempre manifestando aí mais manchas, tá? Tem gente também que tem manchas na gengiva ou inflamação. Eu tenho às vezes inflamação na gengiva, mas não tenho mancha na gengiva. Emagrecimento, quando a doença de Addison ela tá um pouquinho descompensada, a gente emagrece com facilidade. E a pressão e a glicemia também ficam bastante alteradas. Normalmente ela cai, a pressão cai, a glicemia. E aí eu entro no que eu brinco aqui, que é lei do mínimo esforço. Tudo que eu faço, eu tento fazer o mínimo esforço físico possível. Não posso fazer sempre o esforço físico, mesmo quando eu vou me divertir, por exemplo. Eu quero dançar, adoro dançar, mas eu não posso dançar sem parar. Eu tenho que dançar algumas músicas ou dançar mais maneirinho. Se eu dançar muito bem uma música do jeito que eu gosto, eu fico muito cansada.
cansada, eu começo a ter palpitação, começo a ter tremedeira. Então não dá para exagerar. A gente tem aí que controlar o esforço físico que se faz para não passar mal, para não se sentir mal. Melhorar a alimentação, às vezes suplementar, tá? Uma nutricionista ajuda nesse ponto a ter uma alimentação mais adequada para a doença de Addison, a ter uma suplementação que te dê um pouco mais de energia e disposição no seu dia a dia. Porque mesmo quando a gente dorme bastante, você ainda acorda cansada. Quem tem doença de Addison dorme 9 horas, acorda cansada, gente. Não tem jeito. Aí você toma o seu corticoide 1 hora depois, até que você tá um pouquinho melhor. Mas você acorda cansado todo dia. Não é que nem as pessoas dormem 7, 8 horas, acordam bem. Quem tem doença de Addison tá sempre cansado. Acorda cansado. E outra coisa é que, mesmo a gente tomando essa hidrocortisona, por que tá sempre cansado? Porque o nosso corpo, ele não armazena isso, ele não guarda isso e não produz todo dia como as outras pessoas. Então, tudo que a gente toma também é eliminado. Pena que os efeitos colaterais não são, gente, eles continuam aqui. E aí, vou entrar, então, nos efeitos colaterais. O que acontece com a gente? Por tomar muito corticoide, porque eu contei pra vocês o que acontece com a doença de Addison. E agora, o que acontece porque eu tenho que tomar o corticoide, já que o meu corpo não produz mais. Então a gente toma o mais semelhante possível, o mais adequado possível para cada pessoa aí. Tem gente que toma hidrocortisona, tem gente que toma prednisona, cada um se adapta aí com um tipo de corticoide para ficar mais similar ao cortisol. Mas como a gente toma isso todo santo dia, tomar corticoide todo dia não faz bem para a saúde, tem efeito colateral. Tem vídeo no canal também sobre isso, tá? Sobre os efeitos colaterais. Vou te dar um resuminho aqui só deles. Então a pele começa a ficar um pouco mais fina, mais frágil, começa a ter acne, rosácea. Eu tive rosácea no olho também, que eu precisei tratar. Inchaço no rosto, tá? O rosto começa a ficar inchado, bolsas nos olhos, porque incha essa região. É a única parte que ainda me incomoda. Eu já fiquei inchada, mas como o meu corticoide hoje em dia é mais reduzido, eu não fico tanto, mas as bolsas estão sempre aqui, gente, todos os dias. Eu não engordo muito, não incho muito, porque eu tomo uma dosagem menor de corticoide hoje em dia, justamente por causa desses efeitos colaterais. Mas quem toma e suporta bem esse corticoide, tem meio que o efeito Cushing, que a gente chama, que é a doença ao contrário, que é quem produz muito cortisol no corpo, ou tem excesso de corticoide, né? E aí aumenta também a gordura abdominal, aumenta muito o apetite, dá muita vontade de comer doce. Eu tenho vontade de comer doce todo dia, gente. E aumenta também a pressão e a glicemia. No meu caso aconteceu isso, aumentou um pouco a minha pressão e aumentou a minha glicemia. Pessoa que era hipoglicêmica e desde os 17 anos agora é diabética. E aí voltei para nutricionista para tratar melhor isso, né? E tô tomando medicação também para diabetes hoje em dia. Então o que alterou em mim foi isso. A gente perde também muita massa magra, massa óssea e precisa fazer musculação para ajudar. E tem que ser uma musculação adequada também, de preferência com uma pessoa que entenda da doença de Addison, ou pelo menos esteja disposta a entender para poder te ajudar, tá? Eu tenho uma vantagem aqui que o meu cunhado é personal e ele estudou bastante o meu caso, me ajuda muito. Então hoje em dia eu consigo fazer a minha musculação. A gente tem má cicatrização e alterações de humor. E em consequência de tanto corticoide, vitaminas que eu precisei tomar por causa da doença de Addison, muito provavelmente, a maioria dos meus médicos dizem que foi por isso, eu tive um câncer no rim. Não quer dizer que você aí que tá me assistindo tenha esse problema como eu, mas eu tive, porque o rim acaba que filtra tudo e eu tive aí um acúmulo no rim e acabei tendo câncer no rim. Também tem vídeo no canal falando sobre isso detalhadamente, sobre o câncer no rim da pessoa que já está muito bem hoje em dia, tá? Já fiz aí as minhas ressonâncias de controle, tá tudo certo, tá tudo bem comigo. E por conta disso, eu precisei reduzir o meu corticoide, então ele descompensa um pouco a minha doença de Addison. Quer dizer que eu volto a ficar um pouco mais cansada, a ter que fazer menos esforço físico e melhorar a alimentação e a suplementação para poder ter mais energia e disposição. Porque se eu tomar muito corticoide, eu tenho muito efeito colateral e eu tomando menos, eu continuo tendo efeitos da doença de Addison. Não consigo ter uma vida mais normal. Então a gente teve que equilibrar e a endócrina teve que equilibrar as minhas dosagens para eu poder viver com menos efeito colateral e conseguir viver um pouco melhor com a doença de Addison.
Então não dá pra viver 100%, não dá pra levar uma vida normal aí, mas dá pra levar uma vida com a qualidade até que legal, gente. Eu vivo bem com a doença de Addison. Não vou dizer pra vocês que eu gostaria de ter a minha vida de antes, talvez, mas eu não fico pensando nisso, não. Eu penso que a minha vida é boa hoje em dia, agradeço a Deus por tudo que eu passei e eu estar bem, estar aqui, estar conversando com vocês ainda, gravando os meus vídeos, enfim. É importante ter acompanhamento sempre, então, como eu falei, mantenha aí seus acompanhamentos sempre com a endócrino, com a psiquiatra, com a nutricionista, eu mantenho sempre esses acompanhamentos. E no próximo vídeo vou contar para vocês mais detalhes então da minha rotina, da minha qualidade de vida, como que é hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado aí com tantas informações. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, você sabe que eu adoro conversar, responder tudo para vocês. Se você ficou comigo aqui até o final, se inscreve no canal. Deixa o seu joinha que é muito importante por aqui. Se você já é inscrito, entre pro nosso clube, seja membro do canal para ficar mais pertinho ainda de mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo.